Meus queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Abra comigo no capítulo 1, nós leremos o versículo de número 15, 1 Timóteo, capítulo 1, Timóteo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo de número 15. Atente para essas palavras no texto sagrado. Esta, diz o apóstolo Paulo pelo Espírito, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O nosso título nesta noite é este: Jesus Cristo salva somente pecadores. Queridos amigos, esse é um daqueles versículos da Bíblia que resume todo o Evangelho em pouquíssimas palavras. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Bem, o apóstolo Paulo ele introduz esta verdade com a seguinte declaração: esta, observe, é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. E então ele introduz essa verdade. Essa declaração, esta é uma palavra fiel, ela aparece algumas vezes nos escritos de Paulo. Aparece aqui em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, também em Tito, não é? Em sua carta a Tito. E nesta frase, ao declarar estas palavras, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Todas as vezes que ele declara isso, então ele o faz para enfatizar uma verdade que ele irá pronunciar. Esse é o objetivo dessa declaração. É como se ele estivesse chamando a nossa atenção, a tua atenção. Observe, algo muito profundo, muito importante, vital será dito agora. Você sabe que em alguns países, antes de se tocar o hino nacional em um evento solene, é chamado alguém para tocar um tarol. Tarol é aquela bateria, para que a atenção das pessoas sejam voltadas para o hino e haja atenção, reverência, as pessoas cantem com entendimento. Alguns países ainda preservam isso. O hino da Inglaterra, por exemplo, é sempre iniciado com uma batida de tarol e as pessoas param, olham o que está acontecendo ali, de repente começa o hino. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Ele inicia, antes de trazer essa profunda, grandiosa declaração, ele chama a atenção das pessoas. Ele diz: o que eu vou dizer agora, o que eu irei declarar agora é digno de toda atenção. Uma verdade grandiosa. E assim ele começa dizendo: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Então ele faz essa declaração introdutória e então declara uma verdade fundamental, essencial. É isso que ele faz aqui em suas demais cartas. Todas as vezes que ele inicia a sua declaração com esta frase, ele vai trazer algo que é de vital importância. E qualquer verdade fundamental que ele enfatiza aqui, ele inicia com essa declaração. Mas aqui, queridos amigos, está uma pedra preciosa, um diamante, e ele precisa chamar a nossa atenção. E qual é a verdade fundamental que ele irá declarar aqui? É simplesmente esta: que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Você já parou para pensar sobre isso? Com que propósito ensina a Bíblia, este livro divino? Para que propósito ensina a Bíblia? Cristo Jesus veio a este mundo. Ele veio para salvar pecadores. Nós ouvimos isso tantas e tantas vezes que isso passa desapercebido da nossa percepção. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, a segunda e gloriosa pessoa da Santa Trindade, Ele que é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, Ele veio a este mundo para salvar pecadores. Mas não é apenas o apóstolo Paulo quem está dizendo isto, não. Foi o próprio Salvador quem declarou isso. Veja comigo em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13, palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, 12 e 13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Veja agora Lucas capítulo 19, versículo de número 10, ele repete essa declaração. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bem, queridos amigos,
Foi para isso que o Senhor veio a este mundo. Foi por este motivo que o Salvador entrou no tempo e no espaço. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio a este mundo com um propósito, uma missão definida, uma missão clara. E isso é declarado em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, que Cristo Jesus, observe como ele utiliza o título, Cristo Jesus. Na maioria das escrituras usa-se Jesus Cristo, mas aqui ele põe Cristo Jesus. Isso é de propósito, e é um significado aqui. A palavra Cristo é a tradução da palavra hebraica ungido. Cristo no grego significa ungido, e ungido, você sabe, em Israel era um rei, era um profeta, era um sacerdote que era separado para uma função espiritual. Ele era ungido com azeite de oliva, era um símbolo diante de toda a nação que aquele homem tinha sido separado para um ofício espiritual. Jesus Cristo, ele foi ungido, separado para uma obra. Por isso que ele inicia com esse termo, que Cristo Jesus veio a este mundo, ele foi ungido. O ungido Cristo, o separado Cristo veio a este mundo. Isso vem de Isaías e tantas outras passagens. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 61, versículo de número 1. Paulo tem isto em mente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Essa é uma profecia sobre o Senhor Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E você se recorda, quando logo no início do ministério público do Senhor Jesus Cristo, ele entra na sinagoga de Nazaré, lhe é dado o rolo da lei, ele abre no profeta Isaías, exatamente aqui nesta passagem, e então ele lê esse texto e ele declara estas palavras tão grandiosas, não é? Ele diz àquele grupo de pessoas que ouvia que aquela palavra havia se cumprido naquele dia, que aquela profecia, aquela declaração de Isaías tinha se cumprido ali naquele momento, na pessoa dele, diante dos olhos e dos ouvidos daquelas pessoas. Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. Nós vemos isso acontecendo ali em Nazaré, naquela sinagoga. Lucas 4, versículo 17 a 21. Ouça essas palavras. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ali estava ele, o Senhor Jesus Cristo, a respeito de quem Isaías, 700 anos antes, havia declarado: o Messias, o Filho de Deus, o ungido, o Cristo, ele viria no poder do Espírito Santo. E assim Paulo declara estas palavras. Esta é uma palavra fiel, digna de ser aceita em seu todo, que o Messias, que Cristo Jesus, veio a este mundo. Cristo Jesus. Jesus, Jeová é a salvação, esse é o significado de seu nome. Jesus significa Salvador. O Messias de Deus, Jeová é a salvação. O nome dele representa a sua missão. E esse nome lhe é dado logo no seu nascimento. Veja Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Volte ali no primeiro livro do Novo Testamento. O anúncio do anjo dado a Maria a respeito da vinda do Messias, do Salvador, Mateus 1, 21, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Por que este nome Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio a este mundo salvar pecadores. Ele veio ao mundo, queridos amigos, ao mundo. Ele desceu dos altos céus, ele veio do céu. Isso já indica a sua preexistência. Ele não passou a existir quando ele nasceu. Ele é Deus, ele veio ao mundo, isso implica a sua divindade. Quem veio realizar a salvação de pobres homens pecadores? Deus. Ele veio ao mundo. Ele é Deus. Ele não é meramente um homem. Um homem não poderia salvar outros homens, um anjo não poderia fazer isso.
Foi necessário que o próprio Deus tomasse um corpo e uma natureza humana, entrasse no tempo e no espaço para realizar a salvação de homens e mulheres mortos em seus pecados. Essa é uma palavra digna de ser aceita. Essa é uma palavra fiel, que Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar pecadores. Por que ele precisou descer a este mundo? Você já se perguntou? Porque nós não podemos subir a Deus. Nós não podemos ascender em nossos méritos ao padrão que Deus requer para nos receber no céu. Ele veio a este mundo porque nós não podemos subir por nós mesmos, queridos amigos. Ninguém pode salvar a si mesmo por sua religiosidade, pelo seu esforço pessoal, buscando melhorar-se. Esta nossa escada, ela desmorona o tempo todo. A verdadeira religião, e religião é uma palavra que nós temos em língua portuguesa, que vem do latim religare, religião, ligar novamente. O verdadeiro religare não é o homem que se liga a Deus, mas é uma escada que vem do céu. A verdadeira religião é Cristo vindo a este mundo. E toda tentativa de se ligar a Deus por meio de nossas pontes, de nossas escadas da religião, da filosofia, sempre resultou em confusão, em desordem, em desmoronamento, em tragédia. Cristo Jesus veio a este mundo. Cristo Jesus é o verdadeiro cristianismo. Ele é o cristão singular, e ser um cristão é conhecê-lo, é tê-lo em tua vida. Cristo Jesus veio a este mundo. Por que ele precisou vir a este mundo? É mais fácil, querido amigo, tentar subir ao céu em uma corda de areia do que salvar a si mesmo por seu mérito, por suas boas obras. Foi necessário que Deus viesse a este mundo. É isso que Paulo está dizendo. Você percebe a força, o poder, as verdades contidas nessas poucas palavras. Cristo Jesus veio ao mundo. Atente! Essa é uma palavra digna de ser aceita. Qual? Cristo Jesus veio ao mundo. Você consegue perceber a dramaticidade nessas palavras? Ele veio ao mundo de pecado, ao mundo de tristeza. Ele desceu para dentro de um poço de iniquidade. Ele desceu para dentro da fossa, do bueiro deste mundo. Ele veio a um lugar onde o pecado reina. Ele veio a um lugar onde Satanás domina. Cristo Jesus veio a este mundo. Ele não veio a um lugar agradável, diz Paulo. Ao mundo de homens pecadores, ao mundo de homens e mulheres alienados de Deus, rebeldes contra Deus. Cristo Jesus veio ao mundo. O Santo Filho de Deus veio a este mundo. Oh, meus amigos, essa é uma imagem tão grande, é uma figura tão grande que a nossa percepção não consegue vê-la toda. Cristo Jesus veio a este mundo. Essa é uma verdade digna de toda aceitação. Embora isso pareça ser impossível, que Deus tenha vindo a este mundo, é digno aceitar esta verdade. Ele veio a este mundo. Essa é uma figura muito grande, não é? Na Idade Média e também durante o período da Reforma, e até mais ou menos ao final do século XVIII, havia na maioria das regiões da Europa e também no Brasil certas casas para leprosos. Leprosários, não é? No Brasil, a primeira, creio que foi em 1928, na verdade, mas já haviam pequenas colônias espalhadas. Mas na Europa isso era comum, em cada região da Europa havia um leprosário, onde leprosos, em todos os estágios da sua terrível enfermidade, eram recebidos ali. E nenhuma pessoa que entrasse, normalmente eram casas, nenhuma pessoa que entrasse naquela casa como um leproso sairia dali, senão em um caixão para o seu enterro. 60 anos antes da reforma de Lutero, quando Lutero pregou aquelas questões, não é? Aquelas teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, a reforma não começou ali, aquela foi uma reforma luterana. Mas 60 anos antes da reforma de Lutero, já havia igrejas bíblicas em alguns lugares. E entre estas igrejas, entre esses grupos, em partes da Europa, sobretudo naquilo que nós chamamos hoje de Tchecoslováquia, alguns lugares escandinavos, havia um grupo de homens e mulheres crentes em Jesus Cristo, chamados de moravianos, porque eram daquela região da Morávia. Crentes moravianos, irmãos moravianos. Foi um grupo que começou no século XIV, ou melhor, XV.
naquela região, na Boêmia, hoje a República Tcheca, Tchecoslováquia, em Praga, a cidade ali. E alguns desses irmãos moravianos, eles eram conhecidos, famosos por isso. Eles tinham um coração tão cheio de compaixão pelo Senhor Jesus Cristo, e um coração tão cheio de compaixão pelas almas dos homens, pelas almas daqueles homens e mulheres leprosos, e tinha um desejo tão firme de alcançar aquelas almas com a mensagem de vida e salvação em Cristo Jesus e apontar para elas o caminho de salvação, que muitos deles, em determinadas regiões, passavam a residir naquelas casas, naquelas colônias de leprosos, para pregar o Evangelho. Naquele período da história, fazer isso significava despedir-se de toda a vida social e despedir-se de todos lá fora. Você entrava alegremente confiando em Cristo e a porta se fechava, fechando você dentro de uma espécie de túmulo vivo. Que maravilha de amor, não é? Entre os homens. Que maravilha de compaixão por outras pessoas, não é verdade, queridos amigos? No entanto, o que é isso diante dessas palavras? Cristo Jesus veio ao mundo, a uma colônia de leprosos espirituais, e se trancou aqui, no meio de pecadores, antagonistas, viciosos, maus, lábios impuros, corações impuros, o Santo de Deus, o eterno Deus. Você começa a perceber a gravidade dessas palavras. Ela é digna de ser aceita. Ela é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, veio a este mundo fazer o quê? Salvar pecadores. Pecadores, queridos amigos. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo. Ele não veio aqui a este mundo, entenda isso, esta é a essência do Evangelho, compreender por que Jesus Cristo veio a este mundo. Se nós errarmos aqui, nós não entendemos o Evangelho. Se nós errarmos nesse ponto, porque Cristo veio a este mundo, é caixão e túmulo, é a eternidade longe de Deus. Aqui está o centro, o âmago de toda a mensagem do cristianismo. Jesus Cristo não veio a este mundo para nos salvar de nossas dificuldades financeiras. Ele não veio a este mundo para nos salvar de nossas enfermidades físicas, da solidão, da insegurança, da solteirice, o que quer que seja. Ele não veio aqui para isso, não é isso que a Bíblia ensina. E se nós errarmos neste ponto, nós estamos perdidos ainda. Ele veio para salvar pecadores, mas quem são esses pecadores? Bem, Paulo já nos disse no versículo de número 9 ao versículo de número 10, observe, aqui está, os pecadores nomeados. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas aqui estão eles, mas para os injustos. Quem são esses pecadores? Injustos, obstinados, ímpios e pecadores, aqueles que erram o alvo, os profanos, aqueles que tomam o nome de Deus e as coisas de Deus em vão, os religiosos. Eu não creio em Deus, eu não quero saber da Bíblia, eu não quero saber de igreja. Os parricidas, assassinos de pais, matricidas, assassinos de mães, homicidas, assassinos de qualquer pessoa, para os fornicadores, para os sodomitas, homossexuais, ativos ou passivos, para os roubadores de homens, sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros, para os que são contrários à sã doutrina, falsos líderes, falsos mestres, mesmo para eles, ele veio a este mundo. Mas a lista não acaba aqui não. Paulo continua adicionando, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 6, versículo de número 11. Aqui está a continuação da lista, 1 Coríntios 6, 11. Não erreis, diz Paulo, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas não acaba por aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, 3, versículo de 1 a 5. Por quem Cristo Jesus veio a este mundo? Paulo nos diz em suas cartas, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, aqui estão eles, aqui está o nosso retrato, amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, não perdoam, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, uma roupa bonita de religioso, uma aparência de santidade, mas negando a eficácia dela em sua vida. Essa lista não acaba por aqui. Tiago diz, em capítulo 4, 17, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Porque em Jesus Cristo veio a este mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um determinado pastor, há muito tempo atrás, na Inglaterra, decidiu colocar na porta da sua igreja, isso era algo comum antigamente, tanto lá quanto aqui no Brasil, uma determinada frase. Toda semana ele colocava uma grande frase, um texto da palavra de Deus. E uma determinada semana ele colocou a seguinte frase: esta igreja é apenas para pecadores. No dia seguinte, na segunda-feira, ele recebeu uma carta de um membro da igreja que dizia assim: eu tenho permanecido nesta igreja, eu tenho estado aqui por 25 anos e nunca percebi que eu estava no lugar errado. E eu tenho isso, eu tenho aquilo mais. Não é tremendo? Então o pastor pediu que o diácono colocasse um versículo lá no lugar daquele texto, que dizia: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quem são esses pecadores? Eu, você. Você é um pecador diante de Deus. E eu também. E assim que nós entramos neste mundo, pecadores, por quem Jesus Cristo veio a este mundo, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Oh, como Ele salva os pecadores! Será que não deveria ser essa a próxima pergunta? Como é que Ele pode salvar uma pessoa como eu, como você? Bem, Ele salva da seguinte maneira. Querido amigo, mais uma vez eu chamo a sua atenção. Se eu tivesse um tambor aqui, um tarol para bater e chamar a sua atenção, entenda isso e não erre nisso. Esse é o ponto central de toda a mensagem da Bíblia e do Evangelho. Jesus Cristo salva pecadores por sua vida e por sua morte. Por sua vida. Ele viveu uma vida perfeita. Ele nasceu neste mundo, cresceu e viveu uma vida perfeita. Uma vida completa, perfeita diante de Deus. Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus, que é colocada sobre cada um de nós. Nós quebramos a lei de Deus, Ele nunca quebrou. Ele viveu uma vida perfeita. Isto é, ao viver aquela vida perfeita, Ele alcançou, como um homem, a justiça, a retidão moral que a lei de Deus exige. A justiça é cumpra a lei. Nós somos injustos, nós quebramos ela, nossos pecados. Ele viveu, ele alcançou essa justiça. Justiça é a qualidade do que está em conformidade com o direito. Isso é justiça. É um princípio de justiça, não é? E o princípio é este, que uma pessoa receba aquilo que lhe é de direito. Ou punição, ou libertação. Justiça é isso. Aquilo que lhe é de direito, de acordo com a lei. O Senhor Jesus Cristo viveu perfeitamente a lei de Deus. Perfeitamente. Nunca pecou. Nunca transgrediu a lei. Nem em seu coração, nem em suas palavras. Ninguém poderia apontar o dedo e dizer: ele pecou. Olha que atitude má, ruim, ranzinza e rabugenta. Quando nós olhávamos para ele, diz o apóstolo João, vimos a glória de Deus nele. Como era esta glória? Era cheia de graça e de verdade. Nunca pecou, nunca desobedeceu a Deus. Você já pensou sobre isso? A lei de Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Cristo Jesus amou o Pai de todo o coração, de todo o entendimento. Ele zelou pela casa de Deus. Ele amou e obedeceu ao Senhor. Ele se fez um homem para viver a lei. Ele viveu uma vida perfeita. Ele adquiriu os méritos e a justiça.
E essa justiça perfeita diante da lei é a justiça que ele distribui, que ele dá aos pecadores que confiam nele. Porque essa é a justiça, a retidão que Deus exige para receber um pecador no céu, para reconciliá-lo, para salvá-lo. Deus, queridos amigos, entenda isso. Ele não criou esta justiça do nada, ex nihilo. Está aqui a justiça para vocês, pecadores. Do nada, não. Essa justiça foi alcançada pela obediência ativa, proposital do Senhor Jesus em sua vida. Ele se sujeitou voluntariamente à lei de Deus. Ele nasceu de mulher, isto é, ele tomou um corpo e uma natureza humana, sob a lei, sobre a maldição da lei, sobre a justiça da lei, para cumpri-la, para vivê-la. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele alcançou esta justiça que a lei de Deus requer de cada um de nós. Ele tem esse mérito. E é pelo mérito dele que pecadores são reconciliados com a lei de Deus que nós quebramos. É por isso que ele desceu do céu e veio a este mundo. É por isso que ele tomou um corpo e uma natureza humana e se fez homem. Foi por isso que ele nasceu sob a lei, debaixo da lei. É por isso que ele entrou na raça humana. É por isso que ele nasceu de uma mulher. Essas palavras, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo porque a salvação destes pecadores não seria realizada no céu. Ele não morreu por anjos, não há pecado no céu, ele morreu por homens pecaminosos. Deveria ser no mundo onde o ser humano perdido está. Cristo Jesus veio ao mundo entre os homens como um deles, no lugar deles. A pergunta foi: como Jesus Cristo salva pecadores? E a primeira parte da resposta é essa: por meio de sua vida perfeita e meritória no lugar de pecadores. E a segunda parte é esta: não somente por sua vida, pelos seus méritos, que dá a pecadores moralmente falidos, mas também por sua morte voluntária, substitutiva, no lugar de pecadores. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para lidar com o pecado, por sua vida perfeita, os méritos desta vida e por sua morte. Bem, ele não precisava ter vindo a este mundo e se colocar debaixo da lei e vivido uma vida meritória, porque ele nunca pecou. Ele não fez isso por si, meus queridos amigos. Ele não fez isso, viveu uma vida perfeita para provar e alcançar méritos que ele não tinha. Ele fez por pecadores, no lugar deles, não por si mesmo. Sua vida, sua morte foi substitutiva. Foi no lugar de pecadores. Ele alcançou os méritos que eu nunca conseguiria alcançar, porque eu sou um pecador. Foi por mim, se eu conheço. E a sua morte também foi substitutiva. Ele não morreu, a morte é uma punição. A morte entrou no mundo como maldição, como punição pelo pecado. Ele não morreu por culpa sua. Ele não estava sendo punido por pecado seu. Ele não foi punido com a morte por algum pecado particular. Ele nunca pecou. Sua punição foi no lugar daqueles por quem ele veio salvar. É assim que ele salva pecadores, por sua vida e por sua morte. Antes da sua conversão, nós não entendemos isso. Nós não compreendemos esta verdade. Porque Jesus Cristo veio a este mundo. E o nosso pensamento é que ele veio aqui para nos ajudar de alguma maneira a alcançar a salvação por nosso esforço. Não é assim que nós pensamos? Não é assim que nós agimos? O que é a religião se não um esforço do ser humano em busca disso, é uma tentativa de alcançar isso? Antes da conversão nós não percebemos isso. Todo o nosso esforço é tentar agradar a Deus para alcançar o mérito, Deus olhar para nós e dizer: vem aqui, eu te recebo. Nós simplesmente não entendemos o Evangelho. Ele substituiu pecadores. Ele deve ser punido com a condenação. Mas não foi por si que ele morreu, queridos. Ouça essas palavras de Paulo em 2 Coríntios. Abra comigo no capítulo de número 5, versículo de número 21.
2 Coríntios 5, 21, palavras tão belas. Aquele, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele não morreu pelos seus pecados. O apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 24, esta mesma verdade de uma maneira diferente. Levando ele, Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, sua morte, sua dor, seu sacrifício, fosses sarados. Ele não morreu, ele não sofreu, ele não agonizou por pecado seu. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele veio ao mundo de pecados. Ele desceu para dentro de um poço de iniquidade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O propósito da vinda de Cristo a este mundo não poderia ser declarado de uma maneira mais direta, mais concisa e mais clara do que com essas palavras. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O objetivo de Jesus vir a este mundo não foi tornar-se, melhor dizendo, o rei terreno de Israel terreno. Ele não veio a este mundo para elevar a moralidade e a ética dos homens que não conheciam Jeová. Ele veio para redimir pecadores. Ele não veio para espalhar a luz do conhecimento científico e filosófico para todas as nações, para que as nações melhorassem. Ele veio para morrer no lugar de pecadores. Oh, meus queridos amigos, estimar o Senhor Jesus Cristo como um grande homem, um grande mestre, um grande filântropo, um revolucionário social, é um reconhecimento imperfeito da pessoa do Senhor Jesus, porque ele não veio fazer isso, não reivindicou ter vindo fazer isso. Ele veio para salvar pecadores. E se você ainda não compreendeu isso, você ainda não compreendeu o Evangelho. E se essa verdade ainda não raiou em tua vida, considere com atenção essas palavras. Porque ele veio a este mundo, ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para tornar a salvação possível para pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. Ele não veio para tornar a salvação de um pecador possível. Ele veio para salvar o pecador, não para tornar possível. Ele veio uma missão de resgate. Você percebe que é isso? Quando o Senhor Jesus Cristo andava ali naquela cidade em direção ao Monte Calvário, ele carregou a sua cruz. Em um braço ele carregava a sua cruz, e no outro ele carregava um livro com o nome daqueles por quem ele iria à cruz. Estou falando metaforicamente. Ele não veio para tornar possível a salvação. Ele veio para morrer por aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo e os amou. Ele veio com o nome destes pecadores em sua mão. Cada gota do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo não foi derramada em vão ou sem propósito por um pecador que diria: ele morreu por mim, mas eu não vou a ele. Não, o seu sangue é precioso, o seu sangue é eficaz. A sua obra é poderosa, a sua obra é irresistível. Ele salva pecadores que estão morrendo, como um salva-vidas arrebata uma pessoa da água e da morte. Ele veio para morrer, para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele não só viveu no lugar daqueles por quem ele veio salvar, mas também ele levou a punição daqueles por quem ele veio salvar. Todos os meus pecados foram colocados em Jesus Cristo, se eu fui salvo. Todos, passado, presente e futuro. Ele carregou o imenso peso
da lei de Deus, da justiça que a lei requer, da maldição de Deus contra o pecado que é a morte. Nós temos um belíssimo hino em nosso inário, que é o hino de número 35, e este hino ele é tão belo, que depois que eu terminei de preparar o meu sermão, eu estava lendo e procurando um hino para nós cantarmos, adorarmos ao Senhor, meus olhos caíram em cima deste hino, e eu disse, esse hino, essas 5 estrofes são melhor do que todo o meu sermão, todo o meu esboço. Ouça essas palavras, hino 35. Uma pergunta. E foi por mim que o Salvador sangrou e então morreu? Seu santo corpo ele deu por um verme assim como eu? E foi por meus pecados que na cruz agonizou, ó graça eterna e sem igual, infindável amor. Bem fez o sol em se esconder, sua glória ocultar, quando o Criador na cruz morreu para a criatura salvar. Não foi por seus pecados. Bem faço em me esconder ao ver sua cruz se evidenciar. Ver isso faz grato a ti meu coração, meus olhos te faz chorar. Minhas lágrimas não pagarão tal dívida de amor. Tudo o que faço é me entregar a ti, meu Salvador. Que darei eu ao Senhor por uma morte tão grande, por um amor tão grande por mim, um pecador? Ele tem todas as coisas, que darei eu ao Senhor? Pergunta Davi no Salmo 116, e a resposta é esta: eu vou dar a ele aquilo que ele me comanda que eu dê a ele. Eu tomarei o cálice da salvação que ele estende à minha mão. Ele morreu. O que você diz? Você vai a ele como um pecador e recebe esta salvação em tua alma, porque ele veio para pecadores. Ele veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores. Ouça essas palavras. Esta é uma palavra digna de toda aceitação. A palavra que os discípulos, os crentes, os apóstolos seguiam por todo lugar pregando: Cristo, o Messias, veio para salvar pecadores. Esta palavra é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Bem, Paulo declara que a mensagem do Evangelho é digna de toda aceitação. Mas ele próprio, não é curioso, ele próprio não aceitava esta mensagem. De fato, ele rejeitava esta mensagem, ele se opôs violentamente contra o Senhor Jesus Cristo, contra os apóstolos, contra os discípulos, contra os pregadores desta mensagem. Veja o que ele próprio nos diz sobre a atitude dele contra o Evangelho antes da sua conversão. Está no versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo, antes da conversão, e perseguidor e injurioso. Que palavras, não é? Que palavras? Fui blasfemo. Sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é a difamação do nome de Deus. É usar o nome de Deus em perjúrio, como um xingamento, o que quer que seja. Fazer chacota de coisas santas. Fui blasfemo. Mas como? Como? Ele não cria em Deus, em Jeová? É claro que sim. Não é que ele xingava o nome do Senhor, Jeová. Blasfêmia é incluir o uso do nome de Deus em expressões vulgares. Ele fez isso muitas e muitas vezes. Ele nos diz, com o nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Em sua religião, em sua ignorância, ele fez isso. Veja, antes da sua conversão, embora jovem, Saulo, da cidade de Tarso, era um judeu. Antes da sua conversão, embora jovem, ele era membro de um grupo pequeníssimo e seleto de líderes em Israel, chamado Sinédrio. 70 homens, 70 anciãos. E ele era um fariseu, pertencente ao partido religioso dos fariseus, que era o maior partido religioso da época. E sendo um desses homens, embora jovem, ele era um opositor furioso dos cristãos, da mensagem do Evangelho. Ele era contra a mensagem que eles pregavam, exatamente como os demais, como Caifás. E ele, nessa oposição a Cristo e o Evangelho, ele era responsável em promover uma campanha de difamação contra Cristo, contra o Evangelho e contra os seus discípulos. Isso era parte do seu trabalho, no esforço daqueles líderes de desacreditar a mensagem de Cristo. É isso que ele quer dizer: eu fui blasfemo.
em sua maneira errada de crer em Deus, em seu zelo cego e ignorante, ele foi responsável por promover em Jerusalém, na Judéia e todos os lugares onde ele fosse, uma campanha de mentiras, de difamação contra o Senhor Jesus Cristo. Ele criou rumores, ele criou invenções, apelidos para Cristo, apelidos para os discípulos. Ele dizia coisas do tipo, essa é uma seita satânica, esses nazarenos, esses cristãos, esses discípulos, eles são satanistas, eles se reúnem em lugares secretos para comer a carne de alguém, beber o sangue de alguém. Como pode? Eles creem em alguém que foi crucificado pelos gentios, humilhado. Ele não é o nosso Messias. Ele se envolveu como cabeça de uma campanha de difamação ao nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. Eu fui blasfemo contra Cristo, contra os discípulos, contra esta mensagem de que Cristo veio já a este mundo para salvar pecadores. Antes da perseguição física contra os cristãos, antes de arrastá-lo pelo cabelo, no chão, para fora das casas e levá-lo aos tribunais dos judeus, essa foi a sua função nessa organização contra Cristo do Sinédrio. Sua campanha contra a mensagem de Cristo. Mas ele adiciona mais algo no versículo 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso. Ele foi uma pessoa cruel, ele está dizendo. Eu fui um homem cruel, frio. Quando os judeus se reuniram em torno daquele homem Estevão, para apedrejá-lo e tacar pedra, eu auxiliei. Me dá aqui a capa, me dá aqui a tua bolsa, para que vocês estejam livres para apedrejá-lo. Um homem cruel, um assassino, um homicida. Este é Saulo de Tarso. Bastante orgulhoso, não é? Bastante ambicioso, bastante cruel. Como Deus transformou Saulo. E ele nos diz que ele era uma pessoa cheia de cobiça. Em Romanos ele nos diz. Nós não sabemos exatamente qual era a cobiça de Paulo. Paulo achava que estava vivendo a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos perfeitamente. Até um dia que ele atentou para o último dos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 19 e 20, que diz assim, o último deles, não cobiçarás. E alguma coisa brilhou na mente dele. Porque ele olhava, era aquele tipo de pessoa que pegava a lista dos mandamentos e dizia, opa, não quebrei esse, não matei ninguém, não adulterei, não roubei, não difamei ninguém, guardei o sábado, etc, etc. Perfeito, não cobiça, não. Até um dia que ele parou e viu aquele mandamento que se refere a algo inteiramente subjetivo ao coração. Não cobiçarás. E aquilo ali veio como uma pedrada na cara dele. E ele entendeu que o pecado era algo que habitava dentro dele. A cobiça estava ali. Ele cobiçava a cadeira de Gamaliel no Sinédrio. Ele cobiçava ter um grande nome. Ele cobiçava o olhar e o aplauso das pessoas. Ele era um intelectual, ele falava latim, falava grego, falava hebraico, falava aramaico. Ele conhecia os poetas gregos, os filósofos romanos. Ele cobiçava o nome. E ali ele viu o seu pecado. Eu fui cruel, eu fui um assassino, eu fui um homicida. Nesse versículo 13... ele apenas nos conta o pior das coisas que ele fez contra a mensagem de Cristo o Evangelho, não todas as coisas. Paulo rejeitou essa verdade do Evangelho com toda a sua mente e ele se opôs a ela com toda a sua força. Mas por que, queridos amigos? Por que ele fez isso? Porque ele se opôs a uma mensagem que ensina que eu posso ser salvo, perdoado por Deus, apesar de ser um pecador. Uma mensagem que ensina que eu posso ser salvo pela pura fé em Cristo, nos méritos dele, na morte e na vida dele. Por que ele rejeitava esta mensagem? Que o Messias veio ao mundo para salvar pecadores. Por que ele rejeitou desta maneira? Bem, Paulo conhecia perfeitamente o seu passado, não é? Ele rejeitou esta mensagem por esta razão. Essa é uma mensagem que pegava os méritos e o esforço de Paulo e jogava na latrina. Ele não podia aceitar isso. Nicodemos
aquele fariseu, judeu, que foi procurar o Senhor Jesus Cristo à noite para não ser visto, ele representa Paulo, Saulo e todos os demais. Ele chegou ao Senhor Jesus Cristo com aquela pompa religiosa e disse: Senhor, nós, fariseus, sinédrio, que somos as pessoas aqui nesse mundo, nós sabemos que tu vieste do judeu, nós autenticamos isso. Porque ninguém pode fazer essas grandes obras se Deus não estiver... Jesus corta, o Senhor corta ele no meio e diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Todo o teu currículo religioso não tem utilidade e valor algum. Paulo não podia receber e aceitar essa mensagem. Ele era um homem orgulhoso. O quê? Que eu, judeu de judeus, fariseu, que guardo a lei, que vivo a lei, que desde a minha infância me dedico, eu não posso ser aceito por Deus baseado em meus méritos e meu esforço. Eu rejeito essa mensagem. Eu não aceito isso. Isso é maligno. Isso vai contra o meu ego e contra o meu orgulho. Essa era a razão. E quanto a nós, em nosso coração, em nosso pensamento, em nossa mente, acaso nós rejeitamos a Deus em nosso coração, você rejeita a Jesus Cristo, você rejeita esta mensagem nos teus pensamentos, no teu íntimo. No caso de Paulo foi grande orgulho. Será esse o teu caso? Eu rejeito esta mensagem, não aceito. Eu posso alcançar os méritos, sim. Eu consigo parar de pecar e agradar a Deus, sim. Eu consigo alcançar o padrão que Deus estabeleceu. Eu não aceito essa mensagem da Bíblia que diz que eu sou um pecador irremediável. Eu não aceito essa mensagem da Bíblia. A Bíblia é clara sobre isso. Eu não aceito que o caminho para Deus é um único caminho, só há um caminho. Eu não aceito. Que é só por meio de Jesus Cristo, ir a Ele em arrependimento, pela fé somente, pela graça somente, em Jesus somente. Eu não aceito. Eu aprendi que é por meio das boas obras, por meio da missa, por meio de um passe, por meio de ir no culto, por meio de... o meu esforço, a minha boa obra. Eu não posso aceitar que eu não tenho a capacidade, que não está em mim. Meu orgulho não aceita isso. Eu não aceito esta Bíblia. A minha religiosidade não conta como mérito para o céu. Eu não aceito que a salvação é gratuita, que eu não possa fazer por merecer a minha parte. Eu rejeito esta mensagem. Outras pessoas rejeitam esta mensagem pela seguinte razão. Eu rejeito esta mensagem de Cristo, do Evangelho, porque eu quero manter a minha liberdade. Eu não quero ser bitolado. Eu não quero ser essas pessoas que não se alegram, que não vão para a festa, que andam assim no trilho, assim desse jeito, dentro de uma caixa. Eu não quero ser bitolado, eu quero ser livre, fazer o que eu quero, me vestir como eu quero, agir como eu quero, usar do meu corpo como eu quero. Eu não quero ser bitolado. Eu não aceito esta mensagem que diz que eu tenho que virar as costas para o pecado e trazer todo o meu pecado aos pés da cruz de Cristo e deixar ali esta velha vida, este coração e ser transformado. Eu não quero isso, eu me afasto disso, eu não aceito esta verdade. Outras pessoas rejeitam o Evangelho, esta mensagem, porque elas dizem o seguinte: eu rejeito isso, porque cristãos são hipócritas. Sabe como elas agem? Elas são como cães farejadores, elas ficam procurando o erro de um pastor, um escândalo de alguém. Elas dizem: olha aí, cristianismo, você acha que eu vou num lugar desse? Olha aí, todos esses pastores, esse padre, isso aqui, aquilo, a religião, olha a religião. Por isso eu rejeito. Oh, meu querido amigo, você pode rejeitar os homens e o mau testemunho deles, mas rejeitar Cristo Jesus, que nunca pecou. Ele não disse: vinde à religião todos os que estáis cansados e oprimidos. Vinde à estrutura religiosa, vinde a mim. Rejeitar a Cristo. Outras pessoas rejeitam esta mensagem. Elas dizem assim: eu rejeito esta mensagem porque eu creio na ciência. Eu creio na ciência. Creio na evolução, na teoria da evolução. Eu me lembro em Londres, evangelizando um rapaz junto com outro pastor ali, jovem de uns 25, 26 anos, muito cético, muito duro, muito frio, querendo fazer chacota do Evangelho, e nós ouvindo o que ele está dizendo. Então ele dizia para nós: você crê na Bíblia, você crê lá em Gênesis, aquele livro de historinhas, de fantasias, você crê, então você crê em mágica, ele dizia, você crê em mágica, Deus criou o mundo assim, né? Deus, bem mágico. Você crê que Deus criou o mundo assim? Eu disse: creio. E você? Você crê na teoria da evolução, não é? Então você crê na teoria recente do Big Bang, que o universo complexo,
como está, ele veio à existência pelo Big Bang, aquela grande explosão. Ele diz: creio, creio. Você crê que o mundo e tudo que há e existe veio à existência através de uma explosão assim? Ele ficou branco, quase desmaiou. Eu rejeito a Bíblia porque eu sou um cientista, eu sou intelectual. Oh, queridos amigos, isso é uma desculpa para viver os meus pecados. É tão irracional. É tão irracional. Você precisa de mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Crer que o nada, do nada, trouxe tudo à existência. Eu creio em um Deus inteligente que trouxe à existência um mundo inteligente. Colocou um homem inteligente para estudar esse mundo inteligente e entender que o mundo não surgiu por si mesmo, mas que um ser inteligente o trouxe à existência. Você precisa de mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Eu rejeito o evangelho, a ciência me libertou. Eu rejeito. Psicologia me ajuda. Psicologia perdoa os meus pecados. Perdoa os teus pecados. Como? Ela me diz que pecados não existem. Pecados não existem. Você foi processado lá na infância por um trauma. A ciência me libertou. Eu não quero esta mensagem. Eu não quero o evangelho. Mas a verdadeira razão por que as pessoas rejeitam o evangelho é porque elas não conhecem Deus como Ele é. Elas não conhecem a santidade de Deus. Que um Deus santo não pode fechar os seus olhos para os nossos pecados, varrer para baixo do carpete e nos receber no céu, como nós estamos. Que Ele é justo e a sua lei deve permanecer em pé e Ele deve punir o pecador. Eles não compreendem a santidade de Deus. Que um pecado é contra a santidade de Deus. Foi por isso que um Salvador precisou vir a este mundo. De outra maneira, nós estaríamos todos no inferno agora. Porque pessoas são salvas, como elas são salvas, e Deus permanece reto, justo, que Ele mesmo tome um corpo e uma natureza humana. E como um homem, viva a lei perfeita de Deus no lugar daqueles que não vivem. E como um homem, pague, sofra, morra a punição que a lei exige. Toda lei tem um mecanismo de punição. Se não possui um mecanismo de punição, não é uma lei, é uma opinião apenas. A Bíblia diz que aquele que pecar morrerá, e o salário, a paga do pecado é a morte. Cristo, Deus, precisou se tornar um homem para morrer, pagar o meu pecado e levar sobre si naquela cruz o meu inferno, a minha miséria, a minha sujeira, a minha indignidade, porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. As pessoas rejeitam a palavra de Deus porque elas simplesmente não percebem a eternidade. Meu amigo, você não viverá muito tempo. A nossa vida é curta. Você já parou para pensar nesta noite que o que nos gruda a este chão, aqui a este mundo, não é a gravidade, não é a teoria da gravidade. O que nos liga a esta vida, a esta existência, a este plano aqui, é um fiozinho bem fino que nos amarra aqui. É chamado na Bíblia de um cordão de prata. Fininho, fininho como uma teia de aranha, um fiozinho de aranha. No momento que ele rompe, nós subimos. É o ar. Nós estamos ligados a este mundo pelo ar que nós respiramos. No momento em que isso se tampa e o último fôlego vai, esse cordão de prata se arrebenta, nós subimos. Nós não entendemos isso. Nós não percebemos a eternidade diante de nós, que talvez você se levante daqui e não chegue em casa hoje. É por isso que nós rejeitamos esta mensagem. E nós rejeitamos esta mensagem, oh, meus amigos, porque nós não compreendemos o preço do Calvário. Nós não compreendemos o que custou ao Senhor Jesus Cristo levar sobre si naquela cruz de dor e agonia, em sua alma, toda a nossa miséria. A salvação de pecadores não começou ali na cruz. Começou na manjedoura, uma vida perfeita. A sua morte não começou naquela cruz, começou naquele jardim, aquelas grandes gotas de sangue. E então aquelas horas na cruz do Calvário, nós não percebemos o que custou para Deus resgatar um pecador. O preço que Cristo pagou. Se você rejeita este evangelho, você não conhece a si mesmo.
A sua ideia sobre si mesmo é errada, é torcida. Você não percebe que diante de Deus nós cheiramos mal. Isso nos ofende, não é? Nós não somos essas boas pessoas. Nós somos pecadores diante de um Deus santo. No final dessa grande declaração do versículo 15, Paulo diz essas palavras tão interessantes e surpreendentes. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você lê isso aqui, às vezes você pensa, não, ele está sendo poeta aqui, né? Ele está dizendo, não, eu sou o primeiro, eu sou o pecador, sou o principal dos pecadores, como a gente diz, não é? Não. Paulo não estaria inventando, não estaria mentindo. Quando ele diz que eu sou o principal, a palavra grega principal é protos, é primeiro, em termos de rank. Ele é o maior dos pecadores. Ele conhecia a si mesmo, ele conhecia o seu passado. Ele não está fazendo apenas uma declaração de alto abatimento, ele se realmente considerava o pior, o principal. Em 1 Coríntios capítulo 15, se você abrir comigo, ele não podia esquecer o seu passado. Ele não podia esquecer as coisas que ele fez. Eu sou o pior dos pecadores. 1 Coríntios 15, versículo 9. Ouça o que ele diz nessas palavras. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele não podia esquecer o seu passado. Em Efésios capítulo 3, ele escreve àquela igreja, ele diz essas palavras, mais uma vez ressoando esta verdade. No capítulo 3, no versículo de número 8, ele não podia, queridos amigos, ele vê a sua vida como um exemplo da graça de Deus. Ouça essas palavras, Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios o Evangelho, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele via a sua vida como um exemplo da graça de Deus. Observe o que ele diz no versículo 16 do nosso texto de 1 Timóteo. Mas, por isso, isto é, pelo fato de eu ser a pior mancha, o pior lodo, a pior sujeira humana na face da terra, foi por isso, mas por isso alcancei misericórdia. Observe, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a todas as pessoas, isto é, toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte: se Deus conseguiu colocar o elefante dentro da arca, então ele consegue colocar a formiga. Eu fui o pior dos pecadores, eu fiz coisas terríveis. Se Deus é capaz de me perdoar e me lavar e me levar para o céu, Ele pode te perdoar, te lavar e te levar para o céu também. Não importa o que você fez. Não importa que coisas nojentas, terríveis, cruéis, violentas, más. Não importa como seja a tua mente. Ele alcançou o pior que já existiu. E quando ele disse que era pior, queridos amigos, creia nisso. Para mim, o pior foi Manassés, um rei de Israel, que se tornou um bruxo em Israel. Deus o chamou e o salvou. É isso que ele está fazendo. Manassés é o Saulo do Antigo Testamento, em partes. Eu já vi o Senhor Jesus salvar assassinos. Eu conheci pessoas que de 3 palavras que falavam, uma era imunda. E o Senhor o salvou e o limpou e o transformou. Já vi pessoas no crime que foram salvas. Eu já vi pessoas que eram inveterados mentirosos. Eles mentiam tanto que isso era parte da vida, que eles criam às vezes no que eles mentiam, não sabiam se era verdade ou mentira. E Deus os transformou. Eu vi pessoas tão orgulhosas que era difícil conviver. E quando Deus os salvou, eles mudaram. Se Deus salva o pior e já fez isso, e já colocou este homem como exemplo para o mundo inteiro, você duvida que ele pode te salvar? Oh não, querido. Essa é uma palavra fiel, é digna de ser aceita. Jesus veio ao mundo por pecadores. Por pecadores, queridos amigos. E tudo começa com o arrependimento de teus pecados. Eu reconheço a minha pecaminosidade.
Eu vou ao Senhor em oração, eu confesso a Ele. Você pede de toda a tua alma, de todo o teu coração, por perdão, por salvação, pela misericórdia de Deus. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação. Esta é uma palavra fiel e digna, que Jesus salva pecadores. Mas aqui está outra palavra fiel e digna e verdadeira na palavra de Deus. Se você nunca orou a Deus por perdão e salvação, você ainda permanece condenado. Essa é uma palavra digna de aceitação. Se você nunca entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, como representante do meu Salvador aqui, nesta noite, neste lugar, neste dia, eu lhe digo que você pode e deve ir a Ele, e Ele te receberá, não importa o estado em que você se encontra em tua mente, em teu coração, tua fraqueza, mesmo a tua incredulidade, como aquele homem dizendo, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, não importa a maneira, se você vê e percebe a tua necessidade de perdão, se você entende que Cristo veio para salvar os pecadores, e que você é um pecador, ore a Ele de tua alma, de teu coração, Ele irá te ouvir, Ele irá te salvar, Ele irá te transformar, e você vai saber que Ele te salvou. É digno aceitar essa palavra. Ele me salvou e você não me conhece. Ou pelo menos não me conhecia antes da conversão. E outras pessoas poderiam levantar a mão e dizer aqui, querido amigo, você não quer me conhecer antes da conversão. Me envergonho até de pensar. Ele salvou a mim. E havia momentos que eu pensava, será que um dia eu vou ser salvo? Será que Deus vai ter misericórdia de mim? Eu já passei do limite. Ele salva os pecadores. A mim, diz Paulo, para que eu fosse um exemplo para todos aqueles que fossem crer no Salvador. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. É assim que nós nos sentimos, quando nós nos aproximamos do Senhor para a salvação. Eu sou o principal dos pecadores, Senhor. Eu não sou salvo. Aquela pessoa o Senhor transformou e aquela, eu vejo em mim esse peso para o pecado, essa inclinação para o pecado, para o erro. Eu sou um pecador, eu sou o principal dos pecadores. Se você se aproximar do Senhor desta maneira, é uma promessa do Senhor. Ele viveu em meu lugar, Ele obedeceu em meu lugar. Por essa obediência, pelos seus méritos, pela retidão que Ele alcançou, eu posso receber a salvação como uma dádiva gratuita. Se alguém entra no céu, entrará lá não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de outra pessoa. Ninguém entrará no céu pelos seus próprios méritos. É por isso que a obra de salvação não se reduziu àquelas 3 horas. Meu amigo, deixa-me terminar aqui. Entenda isso. Céu é um prêmio. Ir para o céu é um galardão, é um prêmio para alguém que merece. Em sua vida perfeita, o Senhor alcançou os méritos para este prêmio, para o céu. Nós não temos este mérito. Ele dá o céu àqueles que vêm a Ele. Pela sua morte sacrificial, Ele paga o preço e a punição dos meus pecados. De outra maneira, eu estou condenado. Se eu fosse perdoado, maravilhoso, mas para onde eu vou ao morrer? Acabou, eu não tenho mérito para entrar no céu. Cristo Jesus salva por uma vida perfeita, por um sacrifício aceitável. Você entende isso? Ele precisava disso. Ele deveria morrer. Ele nasceu para morrer. Ele não nasceu para ser um exemplo de como ser salvo. Ele nasceu para morrer, para salvar. Ele não veio a este mundo, fez o seu melhor para nos dar uma ajudinha, para que nós, por nós mesmos, subamos essa escada em direção a Deus. Não, Ele veio para resgatar com seus braços, como aquele helicóptero que desce com o bombeiro, pega a pessoa e leva. Ele veio para fazer isso. É Ele quem salva. E se eu me aproximar dEle como um pecador perdido, então eu também encontro salvação. Ouça esses sentimentos finais aqui no versículo 13. Mas alcancei misericórdia. Misericórdia, misericórdia de Deus.
mas alcancei misericórdia porque o fiz em ignorância. Dantes, blasfemo, perseguidor, injurioso. Quando nós entendemos quem é Deus, cresce dentro de nós um profundo senso da nossa indignidade. E é isso que nos leva ao Salvador, para sermos lavados. Oh, meus amigos, é tão maravilhoso isso, tão maravilhoso. Paulo, ele estava tão maravilhado da sua conversão, que ele conta e se repete a sua conversão, seu testemunho várias vezes, lá em Lucas, lá em Atos, lá em Gálatas, lá em Filipenses e aqui em 1 Timóteo. A conversão dele, para ele, era uma realidade tão assombrosa, tão maravilhosa, que Jesus Cristo salvou ele, eu. Ainda não consigo acreditar, parecia que havia uma incredulidade no meio da fé. No meio da fé inabalável dele havia uma incredulidade, ele salvou a mim, eu tenho meu nome no livro da vida, eu. Você percebe isso? A mim, que dantes fui blasfemo, havia quase um senso de descrença no meio dessa fé, não é? Se você pode me entender que Jesus Cristo tenha salvado a mim, então não duvide disso, diz Paulo. A mim, vá ao Senhor desta maneira. E quando você vai a Ele, Ele faz uma transformação tão grande em tua vida. Veja, aqui está Paulo, salvo, livre, perdoado. Ore a Deus, procure um lugar tranquilo. Dirija o teu coração, a tua mente a Deus e diga: Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora. Eu não sou ainda um filho, uma filha de Deus. Me perdoa, me transforma, aqui estão os meus pecados, e este, eu sou assim. Me lava, me perdoa, me limpa desta lepra do pecado, me recebe no céu, faz de mim um filho, uma filha de Deus. Ele veio para isso. Vá ao Salvador como um pecador, uma pecadora, e Ele te salvará. Esta palavra nesta noite é digna de ser aceita e respondida. Não termine os teus dias sem responder ao Salvador. Venha ao Senhor Jesus. Você será aceito e salvo. Um filho de Deus, uma filha de Deus. Vamos orar juntos ao Senhor.